trazer mais uma aula para você, criança, que queria estar na igreja e muitas vezes ele agora não está podendo por causa dessa pandemia, né? A gente sente saudade muitas vezes de ir para a escola, de ver os nossos amigos, ver os nossos avós, ver os nossos irmãos da igreja, mas a gente tem que ficar em casa trancado, né? É tão chato. Mas hoje nós estamos aqui para falar de algo muito importante. Porque como a gente não pode ir até a igreja, a gente tem que ser igreja na nossa casa, né, crianças? E o que é ser igreja na nossa casa? É falar com Deus e louvar a Deus lá na nossa casa, não é verdade? Lá em Efésios 6:10, fala que é para a gente se revestir, para a gente se revestir de algo muito importante, para a gente estar forte, para vencer o inimigo e para estar perto de Deus. Alguém de vocês sabem? Ficou fácil, né? Você está vendo a roupa que eu estou vestindo? Então, essa aqui é uma armadura, né? O apóstolo Paulo falou da armadura para a gente se proteger. Você também pode ter uma armadura igual a minha, você sabia? Ela não é assim que você pode pegar e que você pode ver. A sua armadura é uma armadura espiritual. Uma armadura que Cristo coloca na gente, né? Para a gente se tornar um guerreiro. Você também pode ser um guerreiro e ficar bem forte também, como eu estou agora, né? Então hoje nós vamos estudar sobre as partes desta armadura. Alguém sabe me dizer quais são as partes da armadura? Vai lá, vou dar um tempinho para você. Pronto. Então, primeiro a gente vai falar sobre a couraça da justiça. A couraça da justiça é essa aqui de cima. É uma couraça, tá vendo aqui? É de couro. E aí tem outra parte de ferro em cima, para a gente se proteger. Por quê? Os soldados usavam essa couraça para proteger dos órgãos, né? O que fica aqui dentro, atrás dessa couraça? Ficam nossos órgãos, fica todos os nossos órgãos, os pulmões, ficam o coração, né? E o coração é onde estão as nossas emoções, né? Onde as coisas que fazem a gente triste, fazem a gente feliz, não é verdade? Por isso que nós temos que vestir a couraça, porque a couraça, ela vai proteger a gente de toda doença, de toda pandemia, vai proteger a gente de toda enfermidade, de todo dodói que vier contra a gente, ela vai proteger, né? E vai proteger também o nosso coraçãozinho, para a gente não ficar triste e ficar desanimado ou ficar irritado em casa, porque não pode sair de casa, né? Então, a couraça da justiça, ela não deixa que as coisas ruins entrem no nosso coração, ela protege o nosso coração, amém? Agora o próximo, alguém sabe? Tem também o cinturão da verdade. O cinturão da verdade é esse cinto aqui. Você vê que esse cinto aqui, ele segura toda a armadura e ele segura também a espada. Ele é o que segura, que nos dá força, né? E é o cinturão do quê? Da verdade. Por que da verdade? Porque não é pra gente ficar acreditando em todas as coisas que as pessoas dizem, né? As pessoas não estão falando um monte de coisa que é mentira na televisão, nas ruas, falando um monte de coisa que a gente vai morrer e que a gente vai ficar doente e que o mundo vai acabar assim ruim, né? Falando um monte de coisa que vai ser agora, né? E quando as pessoas ficam falando isso, a gente não pode acreditar em tudo que elas falam. A gente tem que acreditar, sabe em quê? Na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade, né? A verdade é a palavra de Deus. Nós temos que acreditar no que a palavra diz e não no que as outras pessoas falam. Entendeu? E depois do cinturão da verdade, o que é que tem? O que é esse aqui? Este é um capacete da salvação. E o capacete, ele protege do quê? Ele protege a nossa mente. Ele protege a nossa mente das palavras que eu estava falando para vocês, que as pessoas ficam falando, colocando medo, colocando um monte de sentimento ruim, né? O inimigo e as coisas ruins ficam falando coisas assim na nossa mente, assim, pra gente ficar
triste, ficar com medo, atormentado assim, né? Mas a gente não pode deixar. Porque quando você está usando o capacete, você não escuta nada, você nem ouve as coisas ruins que estão te falando. Porque Jesus, ele colocou o capacete da salvação na nossa cabeça, na nossa mente. Você também quer um capacete? Quer, né? Mas agora a gente vai pro próximo. Qual é o próximo, hein? Qual que é? O escudo. O escudo da fé. Sabe por quê? Porque o escudo, ele protege, olha, você se esconde atrás dele assim, ó. Você nem tá me vendo, né? Por quê? Porque o escudo, ele protege você. Porque o inimigo, ele vem e fica atacando um monte de seta em você. E aí você se protege. Olha, nada que ele ataque vai te acertar. Viu? Nada acerta. Porque a gente está protegido com o escudo da fé. E o que é a fé? A fé é acreditar nas coisas que a gente muitas vezes não vê, né? É acreditar que Jesus está no controle de todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas. Que nenhum mal vai tocar a gente, nenhum mal vai ferir a gente. E que todas as coisas que acontecem têm a permissão de Deus. E que não é porque às vezes acontecem coisas ruins para nós que Deus não ama. Não é verdade isso. Porque acontecem coisas ruins com as pessoas que amam a Deus e coisas ruins para que as pessoas que não amam a Deus. Então, por que acontece? Porque Deus, ele não pode interferir no livre-arbítrio, né? E tem muita coisa ruim no mundo que acaba atingindo a gente também. Mas mesmo nas adversidades, mesmo a gente estando com coisas ruins na nossa vida, com problemas na nossa vida, mesmo a gente estando triste muitas vezes, a gente mesmo assim tem que crer em Deus, crer na nossa salvação. E o que é a nossa salvação? É que Jesus em breve vai voltar e vai nos levar para morar lá no céu, né? E a gente tem que crer na salvação, tem que crer que Jesus nos ama e que tem algo maravilhoso preparado para nós. E que é onde? Lá no céu, um lugar maravilhoso, maravilhoso que a gente vai morar com Jesus, né? Então a gente tem que ter fé que Jesus está no controle de todas as coisas e que Ele nos ama, que Ele nos protege, que Ele nos cuida, tá bom? E que Ele nos dá essa armadura para que a gente possa lutar, né? Mas para a gente lutar, a gente não pode usar só o nosso escudo, né? Porque se a gente ficar ali apanhando com o escudo, a gente vai cansar, né? E aí a gente não vai ter como destruir as coisas do inimigo. Mas tem a espada do Espírito Santo. Olha, uma espada grande. Essa espada, você também tem uma na sua casa, sabia? Sabe o que é essa espada? A espada do Espírito? É a Bíblia, a palavra de Deus. Porque quando você tem a espada, o inimigo ele vai vir querer te derrubar. E ele também tem uma espada. Aí você segura e você defende. E ele não consegue te atacar. Não consegue te atacar. E você fura ele. Porque o inimigo morre quando você luta contra ele. O inimigo, ele não aguenta. Porque ele é fraquinho, bem bobão. O inimigo não aguenta. Ele não consegue com você quando você tem a espada da palavra de Deus. E como que você consegue essa espada? É lendo, aprendendo. Ai, cansei. É lendo a palavra de Deus. É escutando a prof na escolinha. É escutando as histórias sobre Jesus. É você lendo a Bíblia. Tudo isso você consegue uma espada igual a minha. Mas a espada de Deus, que é a Bíblia, você tem que ler ela para você aprender. Para você lutar contra o inimigo. E quando você luta, ele bate em retirada. Ele foge de medo. Porque ele tem medo da Bíblia, ele tem medo da espada, medo da palavra de Deus. E por fim, tem mais um outro que eu acho que você não sabe. O que é a outra parte da armadura que a gente tem que
a sandália. Você está vendo a sandália? A sandália do Evangelho. Essa sandália, você tem que vestir ela para quê? Para pisar na cabeça da serpente. Para pisar na cabeça do inimigo. Porque o inimigo, ele vai vir te afrontar. Mas você vai pisar na cabeça dele e as coisas ruins não vão te atacar. E aí, você vai contar para todos. Esse calçado vai te levar em vários lugares. E onde você for, você vai falar da palavra de Deus. Você vai falar do quê? Vai falar da verdade de Jesus. Falar que Jesus, ele tem algo maravilhoso para nós. Mas é lá na eternidade, uma vida maravilhosa, eternamente com ele. Para o resto da nossa vida com ele, com Jesus. E isso é o que mais importa. Então não deixe com que o medo faça você ficar triste ou você ficar ali com medo que vai acontecer algo ruim para você. Porque Jesus, ele coloca em você essa armadura linda, essa armadura forte, que nada pode derrubar você. Amém? E você quer essa armadura? Então vamos fazer o seguinte, agora a gente vai orar. Você fecha os olhinhos aí onde você está. Isso. Não quero ver ninguém com o olhinho aberto. Olha, olha. Isso. Fecha os olhinhos. E a gente vai orar. Senhor Deus, você repete comigo, tá bom? Senhor Deus, obrigada por essa aula. Obrigada pela minha vida. Obrigada, Deus, por tudo. Deus, coloca sobre mim a armadura de Deus, para que o mal não possa me tocar e nem me atingir, nem me machucar. Tira todo o medo, tira todo o sentimento ruim que não vem de Deus. Amém? Amém. Agora, até a próxima aula. Tchau, tchau.